ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22 verso 6. Queridos irmãos e irmãs, hoje queremos refletir sobre um versículo que traz uma responsabilidade e um grande desafio para todos nós. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Este é um chamado para que os pais, a família e a comunidade sejam instrumentos de Deus para formar, guiar e principalmente, exemplificar o caminho da fé e da sabedoria para as nossas crianças. O que será que esse versículo quer nos ensinar? Como podemos, de fato, ensinar os nossos filhos a andarem nos caminhos de Deus? O caminho mencionado no versículo não é um simples direcionamento de moralidade ou comportamento, mas um caminho que está alinhado com a vontade de Deus. Esse caminho é descrito nas Escrituras como o caminho da sabedoria, da justiça, da verdade e do amor. O caminho de Deus é Cristo, que se declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14 verso 6. Quando a Bíblia nos instrui a ensinar nossos filhos, ela está nos chamando a ensiná-los sobre Jesus, sobre sua palavra, seus mandamentos e sobre como viver uma vida que honra a Deus em todas as áreas. Isso inclui tudo o que fazemos no dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho, na escola e até nos momentos de lazer. O versículo nos ensina que não basta apenas ensinar palavras, mas principalmente viver o que pregamos. Ensina a criança não é apenas um processo de instrução verbal, mas um convite para que sejamos exemplos vivos. Se nós, pais, não vivermos aquilo que ensinamos, nossas palavras perderão o seu valor e a credibilidade. As crianças aprendem muito mais observando o que fazemos do que o que dizemos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11 verso 1, diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não estava apenas pedindo que os cristãos o seguissem em suas palavras, mas também em seu modo de viver. Da mesma forma, nós pais devemos ser reflexos do caráter de Cristo para que nossas crianças possam seguir o exemplo de fé, paciência, bondade, perdão e obediência a Deus. Vivemos em um mundo onde muitas influências externas competem com o ensino que damos em casa. A sociedade muitas vezes propaga valores que são contrários ao que Deus ensina em sua palavra. E aqui está o nosso maior desafio: não apenas ensinar, mas também proteger nossas crianças para que elas possam crescer com uma mente e um coração formados pelos valores do reino de Deus. Devemos estar atentos às influências culturais, às mídias e aos padrões de comportamento que não se alinham com os princípios bíblicos. A palavra de Deus nos dá uma promessa maravilhosa: quando envelhecer, não se desviará dele. Quando fazemos o nosso papel de ensinar com amor, dedicação e com a sabedoria de Deus, podemos confiar que Deus cumprirá sua promessa. A educação cristã não é apenas um esforço humano, mas um esforço respaldado pela graça e pelo poder de Deus. Mesmo que nossos filhos passem por dificuldades e desafios, se forem firmados no caminho do Senhor, eles serão capazes de resistir às tentações e se manter fiéis a Deus. Aqui estão algumas maneiras práticas de ensinarmos nossas crianças no caminho de Deus. 1. Através da palavra. Encoraje o estudo da Bíblia em casa. Comece com histórias simples, orações diárias e versículos para memorizar. A palavra de Deus deve ser vivida e falada em cada oportunidade. 2. Através do exemplo. Como mencionado, nosso exemplo é a maior lição. Se queremos que nossas crianças sigam o caminho da honestidade, bondade e fé, devemos ser os primeiros a viver isso. 3. Através da disciplina com amor. A disciplina é uma maneira de ensinar os filhos a respeitar limites e aprender a obedecer. A Bíblia diz que o Senhor corrige a quem ama. Provérbios 3 verso 12. Devemos corrigir com amor, sempre mostrando a razão pela qual é importante viver de acordo com os ensinamentos de Deus. 4. Através de oportunidades de serviço. Ensinar nossos filhos a servir aos outros, seja na igreja, seja na comunidade, é uma maneira poderosa de mostrar a eles como viver de maneira altruísta, como Cristo fez. Queridos irmãos e irmãs, ensinar as crianças no caminho de Deus não é uma tarefa fácil, mas é a mais importante responsabilidade que temos como pais, avós, tios e membros da igreja. Precisamos ensinar com palavras, mas mais importante, com ações. Nossas crianças precisam ver em nós a imagem de Cristo, pois só assim poderão crescer firmes na fé e seguir a Deus por toda a sua vida. Que possamos ser os exemplos que Deus nos chamou para ser, guiando nossas crianças pelo caminho da verdade, da sabedoria e do amor, e que confiemos na promessa de que, se formos fiéis, nossos filhos não se desviarão do caminho quando envelhecerem. Que Deus nos abençoe em nossa missão de educar nossas crianças segundo o seu caminho. Amém.